Marcela, como é lidar com o furo jornalístico em meio a essas tentações das fake news? Eu não estou muito nessa área, né, do jornalismo diário. Eu estou na área de assessoria de imprensa, mas acho que o princípio do jornalismo, independente da área que você ocupa, porque a informação é informação sempre, nunca vai deixar de ser. O princípio do jornalismo, do jornalista sério, do cara que é comprometido com a verdade, é você checar e rechecar sempre a informação, com fontes seguras, para saber se aquilo que você está noticiando é um fato, né, verdadeiro, se aquilo é um fato verdadeiro, acaba virando um pleonasmo, mas é isso que a gente vive hoje, né? Você precisa ter certeza do que você está noticiando, precisa checar, rechecar, né, quantas vezes for necessário para não correr o risco exatamente de cair nisso, da fake news. Eu acho que não chega nem a ser uma tentação a fake news, porque isso, a fake news é tentação para quem trabalha com sensacionalismo. E o cara que trabalha com sensacionalismo, ele pode até ter um diploma de jornalista, mas, na minha opinião, ele não é um jornalista. Porque o jornalista que é sério, que é o cara que trabalha com fatos, ele jamais vai se render ao fake news, né? A noticiar algo na frente só porque para dar um furo, pura e simplesmente para dar um furo. Não, o cara que é jornalista de verdade, né, o profissional, ele vai tomar todo o cuidado devido para noticiar um fato, né? Então, a fake news, ela não é tentação para o jornalista, né? O jornalista que é profissional de verdade. A fake news, ela é tentação para o cara que vive do sensacionalismo. Como é a demanda de informações que chegam pelas redes e quais os cuidados a serem tomados nesse processo de decisão pelo que é notícia? A segunda pergunta é muito boa. Pela rede, né, pelas redes sociais, a rede como um todo, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, enfim, e-mail, chegam muitas informações. O tempo todo a gente é abastecido com informação, o tempo todo tá chegando coisa nova, o pessoal tá mandando um link com alguma notícia, jornalista mandando release, enfim. O cuidado é o mesmo, né? O cuidado a ser tomado é o mesmo da primeira questão. Você tem que buscar uma fonte segura, checar a sua informação, ter certeza de que aquela fonte ela tem propriedade no que ela está falando, ela pode falar sobre aquele assunto, né? Ela tem informação fidedigna para poder falar daquilo. Então, o cuidado é esse, é sempre checar e rechecar a informação, né? Para poder decidir se aquilo de fato é uma notícia ou não, né? E o que é a notícia? Tudo pode se tornar notícia, depende de como você vai tratar o assunto, né? O que não pode, o que a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo porque não pode virar notícia é o que é fake news, é o que é mentira. A mentira não pode se tornar uma notícia. E hoje é o que a gente vê muito, as pessoas manipulando assuntos para que aquilo se torne uma notícia. E isso é um erro gravíssimo, isso é um problema gigantesco. E a gente sabe que pode prejudicar muito a vida das pessoas. Um exemplo que a gente pode dar quando saiu um vídeo que o pessoal disseminou pelo WhatsApp de alguns pombos dizendo que aquilo estava na cervejaria Ambev. Aquilo foi um problema gigantesco, mas o pessoal da Ambev conseguiu tirar de letra, porque eles colocaram um comercial, se eu não me engano, de mais de 1 minuto e meio, quase 2 minutos, em horário nobre, né, na TV Globo, desmentindo aquele fake news.
De que forma? Eles contaram toda uma história, né? Gastaram uma grana com produção audiovisual, com um profissional que criou aquilo e toda a equipe e o horário nobre pelo qual eles tiveram que pagar para aparecer. E não para fazer uma propaganda, mas sim para desmentir um fake news. Não é? E isso foi um puta prejuízo para a empresa, né? Um baita prejuízo para a empresa, mas é um exemplo de que a gente precisa de fato tomar cuidado com o que a gente dissemina na rede social, principalmente o cara que é jornalista de verdade, como eu falei na primeira pergunta. O jornalista ele tem que checar e rechecar a informação. Então a decisão pelo que é notícia ou não é quando você tem uma fonte fidedigna daquele assunto. E até que ponto os conteúdos são públicos e privados? O que é público, ele é público, é um assunto que pode ser falado, deve ser falado, é de interesse comum, né? Vai ter um impacto direto na vida das pessoas. Eu vou mais por esse lado. Agora, a questão do privado, eu acho que a gente acaba caindo de novo na imprensa marrom. O que é a imprensa marrom? É o sensacionalismo. São aquelas pessoas que praticam informações, disseminam informações para falar da vida de algum artista, de alguém famoso, para falar da vida de alguém, para prejudicar alguém de alguma forma com uma notícia. Não chega nem a ser notícia, mas com uma informação desnecessária que não vai mudar a vida de ninguém, né? E isso entra no privado, porque vai mudar somente a vida daquela pessoa que está sendo atingida, mas o restante como um todo, as pessoas, a população como um todo, não vai ter impacto algum na vida das pessoas, né? Como a gente pegar um artista famoso que teve um divórcio de repente e fazer toda uma matéria sobre a história, por que aquele divórcio aconteceu, enfim, o que isso vai mudar na vida das pessoas? O que isso interessa para a população como um todo? Nada, não vai ter impacto algum. Então isso é muito privado, isso é muito particular, digamos assim. Agora, público é quando a gente trata de um projeto de lei, como a reforma administrativa que a gente fez na cidade de Araçuaba da Serra, que impactou diretamente no orçamento do município, que impacta diretamente na vida das pessoas, da população. A gente pode usar como exemplo a reforma da Previdência, que vai impactar na vida de todo e qualquer cidadão brasileiro, entendeu? Desde do funcionário até o empresário, porque isso vai ter um impacto na vida de todos, né? Então, é dessa forma que a gente consegue separar o que é conteúdo público e o que é conteúdo privado, né? E, infelizmente, a gente tem aí uma gana, uma busca por conteúdos que eu diria privados, particulares, gigantesca, porque se não tivesse, não ia ter gente trabalhando isso. Mas tem gente que fala, eu sou jornalista, muitas vezes até fez faculdade, tem um diploma e pratica esse tipo de coisa, que eu abomino, na minha opinião, porque eu acho que o jornalista de verdade ele não precisa viver disso, né? Mas enfim, tem pessoas que vivem. Então, enfim, mexer no que a gente não deve, né? Fuçar na vida das pessoas e noticiar coisas particulares demais que não tem necessidade, que entra no privado. Mas o público é realmente isso, é você pegar um assunto que vai impactar diretamente na vida da população como um todo e abordar aquilo, e destrinchar aquilo e explicar. Você pegar um assunto que é extremamente complicado e transcrever aquilo em palavras mais simples, em um texto de fácil entendimento, para que todo mundo possa entender o que aquilo quer dizer, como aquilo vai impactar na vida das pessoas.